Oi, pessoal dos nonos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana e essa é a nossa segunda aula de História do terceiro bimestre, referente à semana de 10 a 14 de agosto de 2020. Hoje nós vamos dar continuidade ao período brasileiro da nossa história, né? Que vai entre 1946 e 1964, período conhecido como República Populista ou Quarta República. A orientação de estudos de hoje é a seguinte: vocês vão assistir essa videoaula, ler, né, e elaborar um resumo do texto abaixo, cerca de 50 linhas já é o suficiente. E em seguida vocês vão elaborar 10 perguntas com respostas sobre o tema, tá? A Quarta República, ou a República Populista Brasileira, ela tem início em 1946, com a queda de Vargas, e fim em 1964, quando o presidente João Goulart sofre o golpe civil-militar que instaura uma ditadura militar no Brasil, tá? Os presidentes, né, da Quarta República ou República Populista foram Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas novamente, né, como eu já adiantei semana passada, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli e o João Goulart, que sofreu o golpe, como eu falei para vocês. Por que República Populista? Porque esses presidentes deste período brasileiro, aí nas eleições, né, de 1945, 1950, 1955 e 1960, nessas 4 eleições desse período, esses presidentes, eles tinham uma fala para atingir o povo, né? Uma fala popular, por isso o nome de República Populista, né? Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, ele se dirigia ao povo nas suas falas, nos seus comícios. O Vargas, ele visitava indústrias, visitava siderúrgicas, né? Eles procuravam atingir o povo, atingir as massas, né, para poder ganhar votos. Daí o nome Quarta República ou República Populista, ok? Como que foi a transição aí para a democracia? Por que transição? Lembrando vocês, né, que Vargas, lá em 1945, quando ele cai, né, do poder, ele governava o Brasil sob uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Por que esse governo de Vargas sofre pressão para cair? Porque ele era um ditador que tinha visões e adesão ao fascismo italiano, e durante a Segunda Guerra Mundial ele luta ao lado dos Estados Unidos contra essas ditaduras. Todo esse quadro, né, essa incoerência de Vargas faz com que, né, ele não tenha mais como permanecer como presidente do Brasil, né? E em 1945 ele abandona a presidência, fazendo com que o Brasil passasse de uma ditadura para a democracia. Por isso, transição para a democracia. Aqui no mapa mental, né, da Quarta República, nós temos o seguinte: nós temos os presidentes, né? Como eu já falei para vocês, certo? O Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1950, ele tem como grande característica a nova Constituição brasileira e a perseguição aos comunistas. O Getúlio Vargas, quando volta, né, nos braços do povo e governa, né, o Brasil de 1951 a 1954, ele tem como grande característica neste período de governo o desenvolvimentismo econômico, ou seja, ele primava pelos recursos naturais do Brasil, ele queria que os recursos naturais permanecessem aqui. Nisso, como eu já falei para vocês também na aula passada, ele funda, né, a Petrobras e a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Hoje em dia é a maior do mundo. O Café Filho foi o vice do Vargas, né? Governou por apenas menos de um ano. O Carlos Luz, né, governou em 1955. Ele sofreu o golpe preventivo de 55, saiu do poder. O Nereu Ramos também, né, governou aí por menos de um ano sem marcas significativas.
A grande marca do governo de Juscelino Kubitschek foi o seu plano de metas, que prometia desenvolver o Brasil 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos de governo. Para isso, o que ele fez? Ele abre o capital estrangeiro brasileiro, vem um monte de indústria para cá, como a Ford, a GM, né? A indústria automobilística principalmente, e outras várias indústrias de várias vertentes, dando a impressão de que o Brasil estava, nossa, tá super desenvolvendo o Brasil. Nossa, o Juscelino Kubitschek tá certinho. Ele tá fazendo legal, né? Tá desenvolvendo o Brasil. Nisso também ele pega um empréstimo astronômico, né? Com o Banco Mundial para construir Brasília, transferindo aí a capital do Brasil de Rio de Janeiro para Brasília. Ele constrói, né, Brasília. O governo do Juscelino, como eu disse para vocês, ele dá uma impressão, né, de que o Brasil estava super se desenvolvendo, quando na verdade ele estava afundando o Brasil em dívida externa, gerando desemprego e uma maior desigualdade social, porque não era todo mundo, a minoria, na verdade, da população, que tinha acesso aí, né, a essas produções, digamos assim, da indústria. Quem que tinha dinheiro para comprar um carro em 1950, 60, né? Só quem tinha dinheiro. Então, o Juscelino, ele parece que ele governa aí para o desenvolvimento, só que, na verdade, ele enfia o Brasil aí em inflação, dívida e desigualdade social. O Jânio Quadros, ele renuncia o cargo, né, em 1961, entrando aí o Ranieri Mazzilli, que também governa por pouco tempo, e depois, né, entra o João Goulart, né, que a principal característica aí do João Goulart são as reformas de base, onde ele tenta fazer a reforma agrária, aumentar o emprego, diminuir a inflação, e o João Goulart, ele acaba sendo visto como comunista, né? Porque em certo momento do seu governo ele traz o Che Guevara para o Brasil, dá uma cruz a cruz do Grão-Pará, né, em homenagem ao Che Guevara. Che Guevara, o líder da Revolução Comunista ocorrida em Cuba, né, em 1958. Então, essas reformas de base que o João Goulart promove no Brasil fazem com que ele seja visto como comunista, coloca o Brasil, né, nos olhos da elite como um possível perigo aí de comunismo, né, de golpe comunista, fazendo com que grande parte da população, principalmente os ricos, né, os proprietários, apoiem aí o exército, onde destituiu, né, o João Goulart do poder em 1964, tá? Então, as principais características do período populista, industrialização, ou seja, aumento das indústrias do Brasil, não quer dizer que foi bom, né, porque a maioria foi indústria estrangeira, urbanização, muitas cidades crescendo, não um crescimento ordenado, tá? E a democratização, ou seja, o fim, né, do Estado Novo e a volta de eleições democráticas. Democratização esta que foi interrompida pelo golpe de 1964. Os principais partidos ou forças políticas, o PTB, né, representado por Vargas, o Jango, né, que era o apelido do João Goulart, o trabalhismo, né, representado pelo PTB, que era o Partido Trabalhista Nacional, o PSD, né, que era um partido central, né, o partido do JK, a UDN, liderada pelo Carlos Lacerda, que era um partido conservador, e as forças secundárias, né, que não eram tão importantes, mas ajudavam, assim, né, nas eleições, que era o PSP, PDC e o PCB, tá? Aqui no resto do PDF, tá falando isso que eu já expliquei para vocês, né, um pouquinho do governo de cada um, que é o que vocês vão ler, tá? Elaborar o resuminho e as 10 perguntinhas ali que eu passei para vocês na orientação de estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me perguntar, nono A e B, nono C e D. Professor José Aparecido também está à disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima.